seja muito bem-vindo ao nosso 21º tema, né? Nós que estamos ali utilizando um e-book que está lá no site do Opus Dei, né? No Opus Dei brasileiro, chamado Síntese da Fé Católica, onde eles dividiram 30 temas para explicar um pouco de maneira muito delicada 30 grandes temas que fazem parte da nossa fé católica, e nós estamos então utilizando esse e-book e transformando ele em pequenas formações, às vezes semanais, às vezes passando um pouquinho do tempo. E nesse 21º tema, nós chegamos aqui no batismo, que é o primeiro dos 7 sacramentos, né? A aula 20, né? A temática 20 foi sobre sacramento, e agora a gente então adentra cada um deles, começando pelo primeiro, que é o batismo, que é a nossa porta inaugural, tanto para o céu quanto para a vida ao lado de Cristo, para a vida dentro da sua igreja católica. E como a gente fez em todos os outros encontros, a gente sempre pede a intercessão de São José Maria Escrivá, para que ele possa nos acompanhar, para que ele possa nos iluminar e que ele possa, com certeza, nos ensinar a fazer do ordinário o extraordinário. Ó Deus, que por mediação da Santíssima Virgem Maria concedestes inumeráveis graças a São José Maria, sacerdote, escolhendo como instrumento fidelíssimo para fundar o Opus Dei, caminho de santificação no trabalho profissional e no cumprimento dos deveres cotidianos do cristão. Fazei que eu saiba também converter todos os momentos e circunstâncias da minha vida em ocasião de vos amar e de servir com alegria e com simplicidade a Igreja, o Romano Pontífice e as almas, iluminando os caminhos da terra com o resplendor da fé e do amor. São José Maria Escrivá, rogai por nós. Quando a gente vai falar de batismo, a gente precisa ter como que algumas imagens já estabelecidas dentro da própria Sagrada Escritura. Você tem ali, lá no Antigo Testamento, né? Você tem o dilúvio, né? Ali com Noé, quando as águas limpam o pecado do mundo. Você tem depois também a travessia do Mar Vermelho, que é outra prefiguração da passagem, da água, da libertação. Você tem dentro do judaísmo a própria circuncisão, que vem celebrar a aliança com o próprio Deus. E vejam, o tempo inteiro, lá no Antigo Testamento, você tem esse anúncio do que estava por vir. E o maior anúncio que nós vamos ter é o próprio Jesus sendo batizado. Jesus, nas águas do Jordão, diante de São João Batista, é batizado para iniciar então o seu ministério público. Só que assim, vejam, Jesus não precisava do batismo. Jesus é batizado apenas por solidariedade redentora, ou seja, ele se solidariza conosco, mas ele mesmo, como sendo um ser perfeito, o próprio Filho de Deus, não é em pecado. Sua mãe Maria já estava sem pecado, automaticamente ele também está sem pecado. Mas é nessa ocasião, muito particular, na sabedoria do próprio Deus, que a água fica então definitivamente indicada como elemento material daquilo que depois irá se tornar o sacramento do batismo. Então esse é um primeiro momento. Você tem lá no Antigo Testamento diversas figurações da água como esse símbolo. Depois o próprio Jesus entra dentro desse símbolo através do batismo nas águas do Jordão. Aí já nesse Novo Testamento, Jesus encontra-se com Nicodemos e fala assim para Nicodemos, a gente encontra lá no Evangelho de João: quem não renascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. A igreja entende ali que existe um vínculo pneumatológico. E o que vem a ser esse vínculo pneumatológico? Pneuma, espírito. Então, é esse Espírito Santo que está com o Cristo, é esse Espírito Santo que advém do batismo, que advém em nossa salvação. Então, nós temos aí Jesus batizado, Jesus diante de Nicodemos, e não podemos esquecer de 2 outros momentos que são importantes quando a gente vai falar de batismo. Um primeiro, diante da cruz, quando então acontece o mistério pascal do próprio Cristo,
E ali o batismo ganha um significado, porque qual o sentido de ser batizado e não ir para o céu? E o céu só aparece a partir da morte e ressurreição de Cristo na cruz. Falava isso em outra aula, não aqui, mas em outro lugar, que é como se o batismo fosse o passaporte. E a morte e ressurreição de Cristo na cruz é o transporte. Não faz sentido eu ter passaporte se eu não tiver transporte. Assim como de nada adianta eu ter o transporte e não ter o passaporte para entrar nesse transporte. Percebam? O batismo e a morte de Cristo na cruz, eles se complementam. Um leva ao outro e um necessita do outro de certa forma. E é lá dentro do mistério pascal, né, na cruz de Cristo, que Jesus então jorra do seu lado a água e o sangue. O que o catecismo da igreja vai chamar de o seguinte: o sangue e a água que escorreram do lado transpassado de Jesus crucificado são tipos do batismo, e o sangue, que é a Eucaristia, que são os sacramentos dessa vida nova. E o outro momento que também é importante aqui nós fazermos memória é o que Jesus fala para seus apóstolos antes de subir definitivamente aos céus. O que ele fala aos seus apóstolos? E depois fazeis discípulos entre todas as nações, e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinai-lhes a observar tudo o que vos tenho ordenado. É a missão da igreja. A missão da igreja, que é a reunião dos batizados, tem como grande missão transformar pessoas em filhos de Deus. Não que elas não sejam, percebam, mas é através do sacramento do batismo que elas realmente se tornam, né? Como se fosse um grande carimbo, uma grande marca da filiação divina nossa, que foi perdida através do pecado original. E é por esse motivo que nós somos batizados. Nós somos batizados porque o batismo possui um efeito concreto na nossa alma. São efeitos que a teologia vai chamar-se como efeitos de cura e de elevação. Por quê? Porque elas redimem a nossa alma ferida e ela também nos eleva para mais próximo de Deus. É o que nós lemos lá nos Atos dos Apóstolos, né? Convertei-vos e cada um de vós seja batizado no nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Essa é uma das características que nós temos do batismo, essa limpeza da alma, né? Essa possibilidade de estar fresco, né? De estar pronto diante de Deus. E isso, claro, inclui a remissão do pecado original. E se o sacramento é dado a um adulto, além da remissão dos pecados do pecado original, também esse adulto recebe a remissão dos pecados temporais dele. Por quê? Porque lembrem-se, se ele não foi batizado, ele não pode ter confessado. Então, se você tem um adulto que vai receber o sacramento do batismo, é aquele sacramento do batismo que vai limpar a sua alma, tanto dessa marca do pecado original, quanto dos pecados que ele teve ao longo da sua história até ser batizado. Então existe essa limpeza, mas lembrem-se, é uma limpeza e uma apropriação de filiação divina que não nos tira das nossas mazelas humanas. Ser filho de Deus através do batismo não me faz aqui, como que eu posso colocar, ser perfeito na minha materialidade humana. Porque eu vou ter erro, eu vou ter pecado, eu vou ter aquilo que a igreja chama de fomes peccati, como se fosse uma inclinação ao pecado, né? Eu tendo a fazer errado porque eu não sou perfeito. Então eu vou ter dificuldades, eu vou ter as minhas mazelas, eu vou ter os meus sofrimentos, as minhas dores. O batismo não tira isso. O batismo apenas me coloca como filho de Deus. Apenas não, né? Graças a Deus me coloca como filho de Deus. Só que essa filiação divina, que me faz então ter o céu, também é uma filiação divina que eu vou construir e lutar aqui na terra. Por isso que quando somos batizados, recebemos essa marca indelével, esse caráter indelével da pertença de Cristo a nós. E lembre-se, esse selo não é apagado por nenhum pecado. Embora o pecado, diz o Catecismo da Igreja Católica, embora o pecado impeça o batismo de dar frutos de salvação.
Fica claro? O batismo imprime no cristão um selo espiritual indelével. Ninguém pode tirar. Por isso que se foi batizado uma vez, não precisa se batizar mais. Porque é uma vez só, é uma marca só que você tem ali. E esse selo não é apagado por nenhum pecado, embora o pecado impeça o batismo de dar fruto de salvação. Por quê? Mesmo que eu tenha batizado, sou batizado, e eu tenha pecado por demais, eu tenha cometido todos os pecados que você possa pensar na sua cabeça, mesmo assim, a marca do batismo continua em mim. A questão é que eu não vou dar fruto de salvação. Ah, Mateus, então é possível pensarmos que um batizado não pode ir para o céu? É possível. É possível. Mas, vejam, mesmo essa alma morrendo e indo para o inferno, não tira dela essa marca batismal. É para sempre. É indelével mesmo, tá? É única. E como fomos batizados nesse Espírito e formamos um só corpo com Cristo, formamos automaticamente um só corpo também com a igreja. Olha que graça que recebemos. Nos tornamos filhos de Deus, nos tornamos um só corpo com Cristo, então automaticamente somos um só corpo com a igreja. Porque o batismo gera essa incorporação à igreja, que é a reunião dos batizados, que estão em plena comunhão com o próprio Deus. Quando eu batizo uma criança, então ela faz parte da igreja, da comunidade, dos filhos de Deus, dos batizados de Deus. Então, assim, é uma pertença mesmo, né? Eu entro num grupo e espero não querer sair mais dele. E é aí que vem a graça e a necessidade do batismo. Por quê? Porque o batismo nos dá a salvação. O batismo é necessário para a salvação. E a igreja nem abre discussão quanto a isso. Uma pessoa, para ser salva, precisa ser batizada. E ela, a igreja, não conhece outro meio senão o batismo para garantir a entrada dessa bem-aventurança eterna. É como se a igreja olhasse para todas as possibilidades e falasse assim, olha, só pela porta do batismo, só pelas águas, é que você pode ter o reino dos céus. Logo, ela não negligencia em nada esse sacramento. Pelo contrário, é missão fundadora dela batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só que nós não podemos esquecer que essa necessidade do batismo, ela é menor do que a graça de Deus. O que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que assim, entendemos que o batismo é a porta que me leva para o céu, que me garante a salvação. Só que Deus, na sua misericórdia, é maior do que o batismo. Deus vinculou a salvação ao sacramento do batismo, mas Ele mesmo, ou seja, Ele, Deus, não está vinculado a seus sacramentos, porque Ele é maior que os seus sacramentos. Então, nada impede, na sabedoria e misericórdia de Deus, salvar aquele que não foi batizado. E como que a igreja chega a essa conclusão? Porque a igreja chega a essa conclusão olhando para Deus e vendo que Deus é misericórdia pura e que a porta para a salvação é o batismo, só que por desconhecer o batismo, alguma pessoa pode não ter sido batizada. E aí? E aí Deus não seria mesquinho ao ponto de negar o céu para uma pessoa que foi boa, que agiu evangelicamente, mesmo sem conhecer o evangelho, por exemplo. A firme convicção de que as pessoas que morrem em razão da fé, sem terem recebido o batismo, são elas então batizadas por sua morte em Cristo, que é o batismo de sangue, que não foi batizado pela água, mas teve uma vida que não conheceu o evangelho, mas teve uma vida ali santa, uma vida que buscou a salvação, uma vida que buscou os grandes valores, foi uma vida virtuosa. As situações de batismo de sangue, do desejo, não inclui das crianças mortas sem batismo. Por quê? Porque a igreja aí só pode confiar a misericórdia de Deus nessas crianças. Porque não deu tempo ela ser boa. Não deu tempo ela agir evangelicamente. Imagina, a criança nasce e morre depois de um mês. O que essa criança tinha de consciência com relação ao pecado, a princípios, a virtudes? Nenhum.
Então uma criança quando morre não tem esse batismo de sangue que uma pessoa que viveu, que teve a consciência, que lutou para ter uma vida boa, mesmo não recebendo batismo. Mesmo não recebendo batismo, de uma criança, por exemplo, que morreu depois de alguns meses ou de alguns dias viva. E aí a igreja entrega, na misericórdia de Deus, essa criatura. Dizendo, olha, tanto é que o rito das exéquias, né, que é o rito que o padre faz ali diante da criança morta, nesse caso, é um rito que pede a misericórdia de Deus para aquela alma que não teve tempo de receber o batismo. E aí é importante lembrar uma coisa. Neste caso, é válido a mãe e o pai batizar a criança, já que eu não tenho um sacerdote perto. Lembrando que quem pode realizar o sacramento do batismo é o padre, o bispo e o diácono. Beleza? Mas imagina, meu filho nasceu, está correndo risco de vida, pode morrer dentro em breve. O que eu, como pai cristão católico, posso fazer? Batizá-lo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e com a graça de Deus, essa criança tendo a possibilidade de ser salva, então o pai só complementa o ato batismal diante do sacerdote depois. Todos podem batizar, caso não haja possibilidade de levar até um sacerdote, por exemplo. Tá? Então, essa criança está batizada, a gente entrega na misericórdia de Deus, que é tremenda. E quando você chega, então, na liturgia propriamente do batismo, a gente percebe que ela existe em 1, 2, 3, 4, em 5 grandes partes. A primeira grande parte do rito do batismo que a gente coloca aí é o rito de acolhida. Quando o sacerdote, então, recebe os candidatos ao batismo, recebe os pais, recebe os padrinhos, e ali eles percebem as consequências que estão colocadas para aqueles que serão padrinhos de batismo. E aí faço uma ressalva da importância que é saber escolher bem esses padrinhos de batismo. Porque eles testemunharão aquela criatura diante de Deus. Então quem tem que ser o padrinho do meu filho? Uma pessoa que vai à igreja, uma pessoa que defende os valores católicos, uma pessoa que vai educá-lo na fé católica. Batizado não é evento social, batizado é evento do céu, é evento de salvação. E se eu não coloco isso na minha cabeça, eu vou escolher qualquer um para ser o padrinho dos meus filhos. Então, saber escolher bem, ver como ele age na sua fé, como ele se relaciona com as pessoas, com a sua esposa. Porque se ele for um bom padrinho, ele vai ser um padrinho atuante, que estará ao lado, que estará próximo da família. E não só naquele momento e depois lá no almoço, pós-celebração do batismo. Ele vai estar lá a todo instante. Então esse rito de acolhida não é só um rito de acolhida do padre dizendo lá, sejam bem-vindos, mas é um rito de acolhida de saber acolher bem aquele que vai ser seu padrinho, do seu filho no caso, né? E feito esse momento de acolhida, acontece então na liturgia o que a gente chama de leituras bíblicas. Aí as leituras bíblicas são feitas justamente mostrando como o batismo aparece dentro da Sagrada Escritura, seguido da homilia do sacerdote. Então vejam, acolhemos, fizemos as leituras, depois o padre faz a sua homilia, e aí vem a intercessão dos santos. Após esse momento do padre fazer a sua reflexão, invoca-se então a presença dos santos da igreja para com aquelas crianças, para com aquele ritual. Por quê? Porque a partir de agora, aquela criança fará parte da comunhão dos santos. Porque se o santo foi batizado, o santo é um filho de Deus, logo você faz comunhão com esses santos também. Então, pede-se então a intercessão dos santos. Faz-se depois a oração do exorcismo, tá? Unge-se a criança com óleos dos catecúmenos, que significará para a gente a proteção divina contra o próprio demônio, e depois benze-se a água, uma fórmula própria, para justamente
depois realizar o sacramento, né, o ato sacramental próprio do batismo, que é a fase sacramental ali, onde, pela purificação da água do batismo e com a palavra, aquela criança vai se tornar filha de Deus, basicamente por infusão ou por imersão, né? O padre vai lá, joga 3 vezes a água na cabeça da criança, dizendo: eu te batizo, José, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, justamente para que, na materialidade de ver aquela água escorrer pela cabeça da criança, você ver ali realmente foi batizado. Não há dúvida nenhuma de que foi batizado. Por isso a importância da materialidade. E aí essa criança que é batizada segue seus ritos pós-batismais, que aí vai ungir-se a cabeça desse candidato, porque ela passa a participar então do sacerdócio comum, então de anunciar a palavra de Deus. E claro, já faz aí uma alusão ao sacramento do crisma que ela vai receber mais para frente. Coloca sobre a criança uma veste branca para simbolizar toda a limpeza, toda a pureza que está contida ali. Acende-se a vela diante do círio pascal para simbolizar a luz de Cristo, a luz que vem iluminar, a luz que vem afastar as trevas. E tem também o rito do éfata, né, que o sacerdote tocando com o dedo polegar os ouvidos e a boca do candidato, que significará ali a atitude daquela criança estar aberta à escuta da palavra de Deus e também pronta para proclamar a palavra de Deus. E olha que interessante, esta é a sua função. Esta é a minha função, ela não termina. É que a gente não lembra, porque ele era criança, né, bebê. Mas lembrar disso é importante. Né? Lembrar que estamos abertos à escuta da palavra de Deus e também de proclamar a palavra de Deus. Isso encerra-se com o rito do Pai Nosso, né, que é a oração que Jesus mesmo nos ensinou. Dessa forma eu tenho, então, um filho de Deus. Dessa forma, então, eu tenho alguém pronto para entrar no reino dos céus. Ou seja, eu estou com o passaporte, esperando o transporte, que pode chegar agora ou pode demorar muitos e muitos anos. Esse é o sacramento do batismo. No próximo tema, né, nós entramos no sacramento da Eucaristia, mas aí como a gente está falando do grande sacramento, que vai nortear os demais sacramentos, né, onde os demais sacramentos orbitam, que é a Eucaristia, aí nós vamos dividi-lo em 2 partes. Mas isso é para um próximo encontro.